Xuxa explode e rompe o silêncio. Estão entregando meu sucesso para o diabo. Boato de pacto volta com força e gera revolta. A rainha dos baixinhos decidiu colocar um ponto final, ou jogar ainda mais lenha, em um dos rumores mais persistentes e polêmicos de sua carreira. Durante sua participação no podcast Ambulatório da Moda, Xuxa Meneghel falou pela primeira vez de forma aberta, direta e indignada sobre a teoria conspiratória que afirma que ela teria feito um pacto espiritual para alcançar seu sucesso histórico. Visivelmente incomodada, Xuxa não poupou palavras ao criticar a credibilidade que muita gente ainda dá a esse boato que atravessa décadas. Até hoje eu tenho que lidar com isso. O mundo está tão esquisito que tem gente dando mais força para o cara lá de baixo do que para o cara lá de cima. Disparou irritada. Xuxa rebate com força. Estão tirando o valor de Deus e colocando em algo que não existe. A apresentadora deixou claro que, além de absurda, a teoria atinge diretamente sua fé e sua trajetória profissional. Para ela, dizer que seu sucesso veio de um acordo maléfico é não apenas ofensivo, mas uma verdadeira blasfêmia. Tudo que eu tenho, as oportunidades que Deus me deu enfraquecem porque acham que eu fiz um pacto. Se foi ele lá de baixo que me deu, então estão tirando o valor de Deus e colocando em outra coisa. Olha o tanto que eu consegui, disparou Xuxa, visivelmente revoltada. Rumores dos anos 80 ressurgem, e agora com impacto ainda maior. Os boatos sobre um suposto pacto com forças ocultas começaram no fim dos anos 1980, quando surgiram alegações de que algumas músicas da loira, quando reproduzidas ao contrário, revelariam mensagens satânicas. Com o passar dos anos, novas teorias alimentaram o imaginário. A ideia de que Xuxa seria proibida de mencionar a palavra Deus, que por isso ela usaria a expressão "o cara lá de cima" em entrevistas e músicas, e até que seu sucesso internacional teria sido sobrenatural demais para ser humano. Essas narrativas ganharam uma força inexplicável e, segundo Xuxa, seguem até hoje sendo reproduzidas como se fossem fatos. Xuxa se irrita com a falta de reconhecimento. Para a estrela, o maior problema é que o mito obscurece 5 décadas de trabalho intenso, disciplina e dedicação total ao público, especialmente às crianças. É como se tudo que eu construí fosse descartado e colocado na conta de algo sombrio. Isso para mim é injusto, desrespeitoso e cruel, completou. A polêmica reacende, e não de maneira discreta. Ao decidir tocar no assunto de forma tão direta, Xuxa abriu novamente uma ferida antiga. Uma ferida que muitos acreditavam já estar cicatrizada, mas que na verdade sempre esteve à flor da pele, apenas esperando o menor estímulo para voltar aos holofotes. E bastou a loira expor seu incômodo para que toda a teoria conspiratória ganhasse novo fôlego, se espalhando como um incêndio em mato seco. Nas redes sociais, o nome da apresentadora disparou rapidamente entre os assuntos mais comentados. Influenciadores, youtubers, páginas de fofoca e perfis que lucram com teorias místicas passaram a reacender velhas discussões, reeditando vídeos, resgatando trechos de músicas e até republicando supostas provas do pacto, algumas tão absurdas que beiram o surrealismo. O que para Xuxa é uma ofensa, para a internet parece ser combustível. E o cenário fica ainda mais tenso porque o público se divide em 2 grupos extremos. De um lado, fãs fervorosos que defendem Xuxa com unhas e dentes, acusando a sociedade de preconceito, misoginia e intencionalidade em destruir a imagem de uma mulher bem-sucedida. Do outro, pessoas que insistem rigidamente nas teorias conspiratórias, como se a fala da apresentadora fosse uma espécie de confirmação velada, uma admissão indireta de culpa. Dentro desse campo de batalha virtual, surgem novos comentários inflamados, montagens visuais, vídeos com supostas mensagens ocultas e até recortes de entrevistas antigas que agora são reinterpretadas com outros olhos. A internet, como sempre, pega um fragmento de informação e transforma em uma avalanche de opiniões, a maioria delas sem qualquer embasamento. E a situação ganha contornos ainda mais polêmicos quando especialistas em religião, ocultismo e psicologia começam a dar entrevistas, comentando o fenômeno social que envolve o nome de Xuxa há mais de 3 décadas.
Alguns afirmam que a teoria do pacto sobrevive porque faz parte do imaginário popular brasileiro, alimentado por medo, misticismo e pela necessidade de transformar celebridades em figuras mitológicas, para o bem ou para o mal. Outros defendem que a insistência nesses boatos revela um certo pânico moral que marcou os anos 80 e 90 e que, de alguma forma, nunca desapareceu completamente. Mas o que mais choca é que, mesmo depois de anos, mesmo depois de carreira consolidada, prêmios, programas de sucesso, impacto cultural inquestionável e uma legião de fãs que cresceram acompanhando suas músicas e filmes, ainda exista quem desmereça tudo isso. A própria Xuxa demonstrou espanto com essa persistência. Para ela, é como se seu legado fosse constantemente colocado em xeque, sempre refém de uma narrativa inventada por terceiros, que teima em sobreviver ao tempo. E a revelação mais polêmica é a de que, dentro dos bastidores, esse rumor sempre foi motivo de preocupação e estratégia. Pessoas próximas já teriam aconselhado Xuxa, ao longo dos anos, a nunca alimentar a história, nem para defender, nem para desmentir, justamente porque tudo que ela falava sobre o assunto acabava sendo reinterpretado de forma distorcida. Agora, porém, ao quebrar o silêncio, ela acabou reacendendo justamente o que tentava evitar. Com isso, surgem novos desdobramentos. Páginas dedicadas a desmascarar segredos da mídia prometem vídeos especiais sobre a fala da apresentadora. Podcasts de teorias conspiratórias programam episódios explorando novamente os rumores. E até perfis religiosos entram na discussão, alguns defendendo Xuxa, outros condenando. O fato é que a fala da apresentadora não apenas desenterrou o passado, ela virou munição para um novo ciclo de teorias, debates e ataques. A cada hora, novos vídeos aparecem, novas threads são criadas, novos comentários inflamados tomam conta da timeline. E tudo indica que essa discussão, que já dura quase 40 anos, está longe de terminar. Mais uma vez, Xuxa se vê no centro de uma tempestade midiática. Uma tempestade que mistura nostalgia, superstição, interpretação distorcida e a eterna necessidade da internet de criar vilões, mitos e histórias impossíveis para explicar aquilo que, para muitos, é simples. Uma mulher que conquistou sucesso mundial por talento, carisma e trabalho. Mas o problema é que, no universo das redes, o simples nunca é o suficiente. Tudo precisa ser exagerado, ampliado, dramatizado. E quando o nome envolvido é Xuxa Meneghel, uma das figuras mais icônicas da história do entretenimento brasileiro, a proporção toma dimensões ainda maiores. Logo após sua fala no podcast, uma enxurrada de vídeos começou a surgir. Canais de mistérios revisitaram cenas antigas de shows, filmes e entrevistas como se fossem pistas de um grande segredo oculto. Perfis no TikTok viralizaram áudios antigos tocados ao contrário, reacendendo exatamente a mesma paranoia que tomou conta do país nos anos 80 e 90. E o mais absurdo, muitos jovens que sequer viveram aquela época agora acreditam nessas narrativas apenas porque viram em um vídeo de 30 segundos com trilha de terror e um título chamativo. A desinformação se recicla, se adapta e se reinventa. E Xuxa, mais uma vez, vira o alvo preferido. Dentro de grupos religiosos, a polêmica ganhou outro nível. Líderes passaram a usar a fala da apresentadora como exemplo de como o mal se manifesta disfarçadamente, enquanto outros defendem que acusá-la de pacto é uma forma irresponsável de espalhar ódio e atacar a fé alheia. Já entre os fãs, a revolta é generalizada. Muitos afirmam que Xuxa está sendo vítima de um ciclo interminável de difamação e que, se fosse um homem no topo do entretenimento, jamais teria sido alvo desse tipo de teoria. Enquanto isso, colunistas e especialistas em comunicação analisam como o caso Xuxa se tornou um fenômeno sociocultural único. É raro que uma celebridade permaneça tão ligada por tantos anos a uma conspiração tão absurda, e ainda mais raro que ela volte com tanta força cada vez que a artista respira perto do assunto. E é justamente esse o ponto. Não importa o que Xuxa diga. Não importa quantas vezes ela rejeite a teoria. Não importa quantas provas mostre. A internet sempre encontra um jeito de transformar sua fala em combustível para a narrativa que quiser. Há quem diga que ela alimentou o rumor por décadas ao ignorá-lo. Outros garantem que o silêncio era sua única saída. Agora, porém,
A realidade bate à porta. Qualquer movimento vira combustível para o imaginário popular. Até mesmo trechos simples da fala dela, como o cara lá de cima ou o cara lá de baixo, foram reorganizados, recortados e usados como se fossem códigos secretos. A histeria coletiva não só voltou, como ganhou níveis de edição profissional. Vídeos com efeitos, análises aprofundadas, supostos especialistas esotéricos dando depoimentos. Uma indústria inteira renasceu da noite para o dia. E no meio de tudo isso, Xuxa tenta, mais uma vez, reforçar seu ponto. Seu sucesso veio de Deus, do seu esforço, do seu talento e de 50 anos dedicados ao público, e não de pactos, símbolos ocultos ou mistérios inventados. Mas a grande pergunta é: o público está disposto a ouvir? Ou o mito já ficou maior do que a própria artista? O fato é que a polêmica, agora reacendida, parece longe de acabar. Pelo contrário, quanto mais Xuxa fala, mais a internet interpreta, distorce, recria e replica. A rainha dos baixinhos se tornou involuntariamente a rainha das teorias. E toda vez que tenta apagar o incêndio, alguém surge com gasolina na mão. Se você quer continuar por dentro de notícias quentes, polêmicas e tudo que está movimentando o mundo dos famosos, já se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde nenhuma atualização.